Olá, bem-vindos ao meu canal. Esse canal tem o objetivo aqui de estar ensinando um pouco da culinária vegetariana. Eu vou dar início a esse canal contando um pouco da minha experiência com essa mudança de alimentação. Até o ano 2000, eu ainda me alimentava de carnes de animais, até que eu conheci uma mensagem de saúde dentro da religião que eu comecei a seguir e vi a importância que tinha então de eu fazer essa mudança de alimentação, fazer essa transição, para a alimentação vegetariana, na qual eu descobri que é uma alimentação muito mais saudável e muito mais apropriada para o nosso organismo. Bem, e quando foi no ano 2001, então eu tive a oportunidade de conhecer a carne de jaca, que é o que nós vamos estar fazendo uma série aqui neste canal sobre como utilizar a jaca. E nesse ano de 2001, então, quando eu descobri que a carne de jaca, podia se fazer vários pratos, então eu sou muito curiosa na cozinha e comecei então a elaborar alguns pratos à base de jaca, porque eu achei assim, o sabor da jaca muito gostoso. Então hoje eu vou, nesse primeiro vídeo, eu quero começar a falar um pouco aqui como manusear a jaca e quais os tipos de jacas que nós temos aqui na nossa região e também em vários lugares do nosso Brasil. Bem, a carne de jaca, eu aconselho você a estar usando então a jaca verde, tá? Então a jaca ela tem várias qualidades de jaca, então todas as qualidades, desde que ela esteja verde, ela é boa para fazer a carne da jaca. Então, a gente dá esse nome carne porque se parece com a carne animal em alguns aspectos. Mas na realidade é um prato à base de jaca, são vários pratos à base de jaca. Então a jaca, nós temos a jaca menor, que ela é mais arredondada, e ela, então a gente vai ver dentro do aspecto dessa jaca qual o critério que eu tenho que usar para estar utilizando essa jaca para fazer então os nossos pratos. Então a gente tem que observar esses gominhos que tem aqui, esses espinzinhos que a jaca tem. Então ele tem que estar mais juntinhos, tá? Tem que ser uma jaca então que esses gruminhos aqui, esses espinhozinhos tem que estar mais juntinho, porque se ele estiver muito aberto é sinal que ela já está granando. O que é granando? Sinal que ela já está começando, a semente dela, que é o favo e a semente, já estão maiores, então já está a ponto de já começar a madurar para você estar usando ela como fruta e não como carne. Então também temos a outra qualidade de jaca, que é a jaca mais comprida. Então essa jaca aqui ela está menor, mas ela atinge tamanho maior. E também é o mesmo critério. Aqui, olha, os espinhozinhos delas estão bem juntinhos. Então, sinal que ela está boa, então, para nós usarmos nos nossos pratos. Então, existe a jaca mole e a jaca dura. O que é essa jaca mole e jaca dura? É o favo dela, que é o que a gente utiliza quando a jaca está madura, para dar o fruto dela. Então, eu trouxe aqui uma jaca que ela já está com os espinhos já estão maiorzinhos, então sinal que a semente dessa jaca já está maior. Então eu trouxe aqui para mostrar. E olha aqui, isso aqui é a semente e aqui dentro nós temos o favo que já está começando, já começou a granar, que é o que a gente usaria como fruta. Então essa jaca aqui é da jaca dura. O favo dela, quando está pronto para a gente consumir como fruta, ele é um favinho mais duro. E essa aqui essa menorzinha aqui, já é do favo mole, tá? E então, por que a gente usa ela então verde? Porque quando ela começa a criar esses favos começam a crescer, nós vamos utilizar, porque o que a gente vai precisar da jaca para usar nos pratos é as fibras. Então nós vamos descartar essa casca e vamos usar então a fibra. Então se eu deixar para começar a usar, quando essa fava estiver maior, ele vai começar a adocicar. E esse adocicado vai passar para a fibra. E aí então
vai ficar mais adocicada a fibra. Então por isso que é bom a gente estar usando a jaca mais verde, porque ela não vai ter ainda, vai estar começando, as sementes vão estar bem miudinhas, então você vai poder utilizar toda ela, até o miolo, toda a jaca. Então eu não desperdiço nada da jaca. Então nesse primeiro vídeo nós vamos estar aqui ensinando como vamos então fazer para limpar essa jaca. Depois nos próximos a gente vai estar fazendo alguns pratos, que a gente vai estar ensinando a fazer uma peixada, né, como se fosse uma moqueca de jaca. Nós vamos estar ensinando a fazer, vamos preparar ela desfiadinha para você estar usando ela no recheio de algum salgado. E também nós vamos estar ensinando aqui a fazer o lombo de jaca, que a gente vai estar usando ela todinha, tirando só a casca, e nós vamos prepará-la como se fosse um lombo recheado. Então, convido a você para que continue aí seguindo, né, os próximos vídeos, e cada vídeo nós vamos ter um passo então para aprender um prato especial, sendo a base a jaca. Bem, como que eu faço com a jaca? Então eu fui lá, já descobri qual que é o tamanho que eu preciso, qual que é a qualidade de cada jaca. Se essa jaca, a espécie dela tá menor, então eu vou pegar ela menorzinha. Se ela é daquela maiorzinha, mais comprida, eu posso pegar uma jaca maiorzinha. Bem, então nós vamos higienizar. Em primeiro lugar, depois que a gente banhou, ela solta um leite, tá? Ela, aqui, ó, esse leite aqui, ó, quando a gente tira ela do pé, esse leite, ele escorre, essa aqui porque já faz uns 4 dias que ela está banhada, então o leite já escorreu de dentro, aqui de fora, né? Mas dentro, quando a gente cortar, vai ter o leite. Então, o que a gente precisa? Onde tem essa goma, né? Onde tem esse leite da jaca, que ele é pegajoso, nós vamos estar utilizando óleo, qualquer óleo. O óleo, você passando o óleo na mão, quando estiver grudando, quando você usar um utensílio que ficar grudando, você pode passar o óleo, que o óleo ajuda então a soltar esse resíduo da nossa mão ou do utensílio que você estiver usando. Então nós vamos pegar uma jaca lá no pé. Aqui eu tenho uma escovinha própria, uma escovinha de cozinha, que eu uso ela só para isso, só para mim higienizar minhas jacas, porque todo ano eu já aproveito a safra da jaca e já preparo um tanto de jaca, né, do jeito que eu já vou querer usar durante o ano nos meus pratos. Então cada prato tem um jeito certo de eu preparar a jaca para deixar ela congelada para mim estar usando nos meus pratos. Bem, então eu vou pegar eu pego uma escovinha, levo essa jaca aqui para debaixo ali da torneira, que essas aqui já estão higienizadas. E então eu vou passando essa escovinha aqui higienizando. Por quê? Porque quando a gente banha ela lá, por mais que você pegue ela no pé, ela vai estar com alguns bichinhos, com poeiras, né, com sujeiras. Então nós vamos higienizar toda essa jaca com a escovinha, ela por fora. Então vamos ali, lavamos ela e higienizamos ela todinha, né, para poder estarmos utilizando. Nós vamos precisar então de uma faca, tá? Pra gente estar então usando para fazer os pratos que a gente quer fazer. Aqui hoje eu vou mostrar, então, como eu disse, eu vou estar mostrando como a gente vai fazer cada prato. Então essa jaca aqui, ó, dá para mim utilizar? Dá, tá? Eu posso ferventar ela, depois eu descarto esses caroços e utilizo a fibra, não tem problema. Mas se você tiver condições de pegar ela no tamanho menor, você vai aproveitar ela bem mais. Porque esses caroços aqui também, ó, depois você pode cozinhá-los, tanto na pressão, se ele estiver inteirinho, que ele fica como se fosse uma castanha de peão. Você pode cozinhar, se ela tiver já com aquela casca mais dura ainda, se for da jaca, você chupar o fruto da jaca, o favo aqui, você não descarta então a semente, você guarda essa semente, higieniza ela na água, depois você coloca ela na pressão com água, um pouquinho de sal e cozinha, que você pode estar usando ela como uma semente também, tem muitas propriedades. E é interessante a jaca, então a gente não desperdiça nada dela. Então eu vou estar ensinando aqui como então nós vamos preparar a nossa jaca.
Bem, eu vou começar com uma outra jaca menor. Vou fazer essa aqui, ó. Já estão todas higienizadas, minhas jacas, elas estão com esses marronzinhos aqui, porque já faz 4 dias que elas foram banhadas. Então essas aqui, com certeza na hora de banhar, ela bateu no chão. Então ela fica assim, machucadinha, mas já estão todas higienizadas. Então nós vamos pegar a faca, que a gente vai estar utilizando, e nós vamos então cortar. Eu gosto de ferventar ela, se for para fazer desfiada, se for para mim fazer uma moqueca, então eu já fervento ela já cortadas em rodelas. Então eu não vou descascar essas. Já essa aqui que eu quero fazer um lombo, que depois eu vou estar no próximo vídeo ensinando a rechear esse lombo, nós vamos descascá-las. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai cortar, não é muito difícil, tá? A faca estando um corte bom, né? Então não é muito difícil. Então você vai, olha lá, quando a gente corta, mesmo que ela tenha sido colhida há uns 3, 4 dias, ela fica com um leite lá dentro. Ó. Só que quando a gente cozinhar ela, esse leite vai cozinhar, então não vai ter mais problema. Então agora nós vamos cortar, eu procuro cortar, assim, no médio aqui mais ou menos 2 dedos, né? E vai cortando essa medida. Nós vamos fazer aqui umas rodelas. E nós vamos colocar essa nossa jaca aqui para ferventar com água e sal. Eu aconselho ser numa panela de pressão, porque o trabalho vai ser mais rápido, mas você pode ferventar também em panela normal, só que vai demorar mais um tempo. Aí, as sementes dessas aqui, como já faz uns 3 dias que ela foi tirada do pé, ela começou a granar. Mas essa semente aqui, nós podemos usá-la todinha, a gente não vai desperdiçar ela. Ela vai estar junto no prato, então junto com a fibra nós vamos utilizando. E vou descartar então essa pontinha aqui que é mais dura. Bem, cortamos então toda a nossa jaca. E agora nós vamos colocar ela então dentro de uma panela com água e um pouco de sal para ela ferventar. Porque após ela ferventada, nós vamos então tirar a casca dessa aqui, tá? Mas se você também quiser descascar ela toda e depois já pôr fermentada descascada, pode também. Mas eu prefiro fermentá-la, essa aqui, para fazer os pratos que eu falei, que é a moqueca, que é, se você quiser fazer tipo ela empanada ou mesmo a desfiada, eu gosto de fazer esse processo. Só a que eu faço como lombo, que eu gosto de cascá-la para depois ferventar. Então agora nós vamos colocar ela numa panela para ferventar. Então aqui está minha panela com água. E nós vamos então colocar a nossa jaca para ferventar. Se você quiser cortar em pedaços menores, pode também. Mas eu gosto de ferventar assim, porque dependendo do prato que eu for fazer, eu gosto de utilizar ela inteira. Então nós vamos colocar ela aqui. Então nós vamos colocar agora o sal. Para esse tanto aqui, ó, umas 3 colherzinhas de sal vai ser o suficiente. Não precisa mais do que isso. Então nós vamos tampar a nossa panela e vamos levar para cozinhar. Quando ela pegar a fervura, você deixa uns 20 minutos e ela já vai estar cozida. Então agora nós vamos preparar o nosso lombo. O que eu faço? Eu vou descascar toda essa jaca. Então eu tiro aqui essas pontinhas que eu não vou precisar e nós vamos então descascar. Não precisa tirar muito na casca, eu tiro um tanto que tira esse mais esverdeado dela aqui, tá? E a gente vai então descascá-la toda. Então aqui está a nossa jaca já toda descascada e eu vou levar ela para ferventar. Se você tem uma panela de pressão maior, você coloca nela, né, ela inteira. Eu tenho uma panela grande, então para mim aproveitar eu já coloco umas 3 jacas ali, né? Eu coloco elas assim em pé. Então já cozinho umas 3 jacas assim já pronta para mim fazer então o meu lombo. E uma sugestão que eu gostaria de dar também, que eu não falei no início, é que se você quiser usar umas luvas descartáveis para manusear então quando você for fazer o seu trabalho de jaca, e aconselho você também, se você tiver como, já preparar todas, tirar um dia,
ficar por conta só de preparar a jaca, porque você vai ter um trabalho só para depois fazer a limpeza de toda aquela resina, né, que fica grudando na nossa mão. Então, você pode então estar utilizando uma luva, né, porque aí ela não vai grudar na sua mão, vai ficar mais fácil, né, para você depois também fazer a higienização. Então, esse é uma dica que eu dou. Mas aqui, como a gente está fazendo poucas, né, então eu não usei. Então aqui nós vamos pegar então a nossa jaca, vamos colocar ela ali dentro, um tanto que vai cobrir de água. Vamos colocar também um pouco de sal, porque a quantidade de sal você não precisa se preocupar. É um pouco para que quando você fermentar essa jaca, esse sal vai penetrar um pouco nela, vai começar então a pegar um tempero, porque depois que ela estiver fermentada, aí que você vai dar o tempero que você quer, para o prato que você vai fazer. Então essa nós vamos colocar ali, vou colocar para ferver, o mesmo processo, depois que a panela pegar a pressão, você conta aí uns 20 minutos e a jaca vai estar então fermentada. Ela vai ferventar ao ponto que nós vamos enfiar a ponta de uma faca e ela vai estar cozida como se tivesse um cozido assim ao dente, não muito dura, também não muito mole, porque senão a fibra vai desfiar todinha. Então nós vamos cozinhar ela inteira para depois a gente no próximo vídeo, eu vou estar ensinando o processo. Vai ter um vídeo só para mim estar ensinando a você a fazer então o lombo. Então neste momento nós vamos ferventar essa jaca, a outra já está ferventando também e depois eu mostro então todas elas já no ponto de preparar o seu prato. Bem, então aqui estão as nossas jacas, todas já ferventadas. Então nós deixamos lá na pressão, né? Assim que pegou pressão, contamos uns 20 minutos, desligamos, deixa sair toda a pressão. Aí abrimos a panela, tiramos, né? Então aqui eu vou observar se está cozido. Então eu enfio a ponta de uma faca, de um garfo. Então aqui está cozido. Aqui também você vai enfiar uma ponta de uma faquinha fina, ou igual aqui tem esse garfo de dente. Você enfia, você vai ver lá que o miolo, que é esse miolinho que está lá dentro, também está macio. Então ela já está toda ferventada com água e sal. Então aqui está as maneiras que depois eu vou estar preparando os pratos nos próximos vídeos. Então essa jaca que eu ferventei com a casca, ela já está fria. Então eu pego a faca e vou tirar aqui só a casquinha. Então olha aqui, olha, tanto que é mais fácil, não tem leite grudando, porque já cozinhou. Então aqui já está mais fácil de eu tirar essa casca, tá? E aqui se você quiser congelar a jaca já desse jeito, para depois você estar utilizando os seus pratos, na hora que você fazer o seu prato, você colocar os temperos e fizer o jeito que você vai querer fazer. Então você pode colocar em uma bandeja, né, em uma forma, vai colocando. Eu gosto de congelar assim, eu coloco tudo em formas. E aí se precisar, eu venho com um plástico para colocar outra camada para não grudar um no outro. Congelo ele desse jeito. Depois dele congelado, é que eu venho e coloco dentro de um saco. Aí eu pego um saquinho, né? E vou colocando eles congelados separadamente. Por quê? Porque aí quando você quiser usar, você consegue tirar o tanto que você precisa. Se você quiser 2 fatias, você tira. Se você quiser tirar uma fatia, você tira, porque eles não vão grudar uma na outra. E aí você põe aqui dentro, depois de congelado, retira o ar, fecha e coloca no seu freezer. Então assim fica mais fácil de você então armazenar as suas rodelas então aí da sua jaca, tá? Então no próximo vídeo eu vou estar ensinando a fazer então como que a gente vai preparar e temperar essas jacas. Então eu vou estar ensinando a temperar tanto o lombo, né, como que a gente vai fazer, como que a gente vai proceder com esse lombo e como que a gente vai estar preparando a jaca. Então espero vocês até o próximo vídeo, onde nós iremos então estar temperando essa jaca para fazer uns pratos saborosos.